Eu sou o João Souza, sou chefe de cozinha e eu sou sócio proprietário aqui do Lorient Bistrô, que fica em Santos. Primeiro eu tive um choque, fiquei um pouco travado com relação ao entendimento disso tudo. A gente optou por parar entre o dia 20, mais ou menos, o decreto veio lá pelo dia 23 de março. No primeiro momento a gente optou até por não fazer delivery, porque a gente não tinha entendimento da contaminação e tudo mais, e havia um medo também. Então a gente optou pelos funcionários ficarem em casa nesse período. Eu acho que eu tive um bloqueio, vou ser bem sincero. Eu fiquei com um bloqueio criativo, eu fiquei sem saber para onde ia, o que fazer, quais as medidas tomar no primeiro momento. Depois as coisas começaram a ter um pouquinho mais de luz. Então, e a gente começou a entender um pouquinho mais do que se trata, esse coronavírus, quais são as formas de contaminação, de que forma que a gente pode evitar. Então, isso vai nos trazendo um pouco mais de segurança e vai fazendo com que a gente comece a normalizar a vida, apesar da gente não estar no momento normal, né? Porque não é normal 70 mil pessoas, mais de 70 mil pessoas morrerem, não é normal mais de 2 milhões de pessoas serem infectadas com o vírus. Num primeiro momento a gente deu férias coletivas para os funcionários. Depois a gente entrou com um pedido de suspensão de contrato, que é uma suspensão através do governo federal. Acho que isso foi um apoio que a gente teve nesse momento, que foram 60 dias de suspensão de contrato, e os meus funcionários voltaram um pouquinho antes de julho, logo no início de julho, acabou essa suspensão de contrato. Então, alguns voltaram e outros eu estendi essa suspensão de contrato por mais um mês ou dois, vai depender do número e da quantidade de pessoas que a gente vai poder atender e das horas também, porque hoje a gente está com uma hora restrita aí de 6 horas diárias, então a gente pode abrir só no almoço, de 11 às 17, ou no jantar, de 18 às 23 horas. Então a gente está abrindo alguns dias da semana durante o almoço e finais de semana, que é segunda, quinta, sexta e sábado, a gente está abrindo no jantar. Olha, acho que a primeira preocupação que a gente está tendo é evitar o máximo possível com que os nossos funcionários peguem transporte público. Então a gente tem um carro que é o carro da empresa, que está com um funcionário e ele acaba ajudando nessa questão do não usar o transporte público. Logo depois, para reabrir, a gente teve que tomar algumas atitudes. Aqui no salão de trás, que a gente está no jardim, a gente tinha 2 mesas grandes, que era uma mesa de 10 e uma mesa de 6. A gente fez uma modificação, tirou essas mesas grandes, a gente desativou o salão da frente, que é um salão que era um salão com ar-condicionado, né, um salão fechado. A gente desativou aquele salão lá e a gente está priorizando o atendimento só aqui no jardim, no salão de trás, que apesar de ser coberto, é uma área bem arejada. Então a gente diminuiu aí essa coisa do espaço fechado. E a gente agora só está com mesas de 2 e no máximo estamos aceitando reserva de 4 pessoas, nem de 6 a gente está aceitando nesse primeiro momento. Aqui eu tenho uma mesa comum, né? Elas são travadas aqui no chão, são parafusadas. Essa mesa a gente está atendendo nela, a próxima está bloqueada. Aí tem uma outra que a gente está atendendo, outra bloqueada, e assim a gente está fazendo do mesmo jeito. Aqui também a gente tem só uma no meio atendendo, e lá as 2 das pontas, para a gente evitar a proximidade entre os clientes. Nas mesas a gente agora optou pelo jogo americano. A gente antigamente só tinha era só a mesa, a gente passava e higienizava com álcool. Hoje a gente colocou um jogo americano, o cliente sai, a gente joga esse jogo americano fora. Nós tínhamos guardanapo de papel, de pano, aliás. Nós tínhamos guardanapo de pano, agora nós temos de papel, que são embalados, e os talheres também são embalados. Fora isso, a gente está com cuidado
com os talheres, os utensílios todos, a gente lava em água quente e a gente ainda higieniza com álcool acima de 70% para a gente manter livre de qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de proliferação. Então, esses são os cuidados principais. Então, a gente está evitando o máximo contato físico com o cliente. Então, agora o cliente chega, ele acessa o cardápio através do celular dele, com QR Code. Se o celular dele não estiver apto ao QR Code, aqui tem o link para ele acessar o cardápio. Assim, a gente evita o manuseio de cardápio e depois passar de uma mão para outra e tudo mais que a gente está tendo. Tem que tomar esse cuidado no momento, né? Porque a nossa realidade é essa nesse momento, então a gente tem que mudar essa atitude também. Quando o cliente chega agora no restaurante, a gente usa um termômetro para aferir a temperatura dele e a gente já tem álcool gel à disposição na entrada do restaurante. Nos toaletes a gente está usando um spray, que é um spray já antibactericida, que já faz toda essa higienização. Após o uso do cliente a gente já joga esse spray. E já também, e tem o sabonete, que é um sabonete antibactericida também no toalete. Além de álcool gel distribuído no salão também para toda hora que o cliente precisar, ele pode usar. Acho que nesse momento, acho que a gente tem que entender que a gente precisa ter respeito. É respeito pelo outro. O meu espaço termina onde começa o espaço do outro. Então, eu tenho uma obrigatoriedade hoje, enquanto cidadão, de sair na rua de máscara, porque existe um decreto e existe uma comprovação científica de que a gente consegue diminuir o contágio da doença. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, é o respeito pelo outro. Eu acho isso muito importante. O segundo é respeito por quem está fazendo o seu trabalho. Porque as pessoas estão fazendo o trabalho, às vezes eu chego ali, abordo alguém e preciso medir a temperatura da pessoa para a pessoa entrar. Eu não estou fazendo isso porque eu não gosto da pessoa ou eu não quero a pessoa aqui dentro. Eu estou fazendo isso para que todos tenham segurança. Então, se todo mundo tiver respeito um pelo outro, que é o mais importante, eu acho que a gente consegue evitar esse contágio de forma tão acelerada.